Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs, e a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Amorim, discípulo de Cristo Jesus, pela graça de Deus Pai. Quero ler para vocês, meus irmãos, um assunto muito importante. Se trata da volta do Senhor Jesus e da manifestação que, na minha visão hoje, de um tempo para cá, a vinda do anticristo precede a volta do nosso Senhor Jesus. Quero ler para os irmãos primeiramente aqui em João capítulo 14. Amém, irmãos? Obviamente respeitando todos os que entendem de outra maneira, mas de um tempo para cá me clareou muito na mente essa questão. Mas peço a vocês que, se porventura entendem de outra forma, que estejamos atentos para as coisas que estão acontecendo, principalmente no Oriente Médio, que é o epicentro, que é o início da história e o fim da história. É ali naquele local. Amém? Peço aos irmãos que prestem atenção, que pesquisem, porque essas informações elas não vão vir na mídia convencional, telejornal. Pode esquecer disso, irmãos. Está acontecendo muita coisa ali no Oriente Médio que não é dito aqui para nós no Ocidente. Amém? Todavia, há fontes para que isso possa ser sabido, porque o Senhor diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Então, há fontes para a gente saber, mas não vai ser trazido até nós de graça pelo sistema, em hipótese nenhuma. Como nada sempre foi, né, meu irmão? Então, eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, amém? Mas primeiro eu quero ler alguns textos aqui, meus irmãos. Em João capítulo 14, primeiramente, tá bom? Depois eu vou ler em Hebreus capítulo 11 e aí a partir daí a gente lê Mateus 24 completo, 1 Coríntios 15, Mateus 24 completo, perdão, Daniel capítulo 7, porque no meio desse texto de Mateus capítulo 24, que Jesus é perguntado sobre a volta dele e o fim dos tempos, ele nos orienta no meio da leitura a irmos lá no profeta Daniel, porque lá contém a explicação do que ele está dizendo ali naquele momento, né? E posteriormente, João, lá em Apocalipse, faz um apanhado de Daniel, de Mateus 24, de 1 Coríntios 15, de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Amém? E o apóstolo Paulo, ele destrincha tanto Mateus 24 quanto Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, vou começar por João 14 aqui. Um texto que nós lemos muitas e muitas vezes, mas eu não tinha me atentado para uma fala específica de Jesus aqui. Amém? Jesus diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu e o Pai somos um. Credes em Deus, credes também em mim. Eu e o Pai somos um. Disse o Senhor Jesus a Filipe, né? Quando Filipe disse a ele: Mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus disse: tanto tempo estou convosco
e não me credes, não me compreendedes, eu e o Pai somos um. Amém? Então o Senhor Jesus disse: E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, aqui é o ponto. Virei outra vez e vos levarei para mim. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, voltarei e vos levarei para mim. Voltarei e vos levarei para mim. Levará quem, irmão? Quem estiver vivo quando se der a sua vinda. A fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Esse é o ponto de partida que eu gostaria de ler para vocês. Amém? Eu gostaria de ir agora em Hebreus, capítulo 11. Amém, irmãos? Isso é um histórico de todo o processo dos discípulos de Cristo, consequência da sua fé nele. E ele deixou bem claro isso, que se perseguiram a ele, perseguirão os que nele creem. Se odiaram a ele, odiarão os que nele creem. Porque não é os que nele creem maior do que o seu Senhor. Amém? Hebreus capítulo 11, a partir do 24. Aqui é os exemplos de fé. O que é fé e os exemplos de fé, né? Eu quero ler alguns pontos aqui. A partir do verso 24, irmãos. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Recusou ser aclamado pelas pessoas como filho da filha de Faraó, como uma pessoa importante nesse mundo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi maltratado nessa terra. Deus foi traído e sangrou nessa terra, foi maltratado. Não é o servo maior do que o seu senhor. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Por um curto período de tempo. Por pouco tempo. O anticristo reinará por pouco tempo. Devemos suportar esse pouco tempo quando chegar. E não está longe. Por amor ao Messias, Jesus nem havia nascido ainda, mas Jesus é antes da fundação do mundo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o Redentor, é o Messias que foi imolado antes da fundação do mundo. Pela fé nele, é o mesmo Messias que nós cremos, a igreja de Cristo crê. E por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porque contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, porque o príncipe desse mundo se ira quando pessoas abandonam esse sistema do Egito. Não temendo a ira do rei, e perseverou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois fitava, olhava fixo aquele com A maiúsculo, que é invisível. Aquele, não aquilo, aquele que é invisível, que é o Senhor. E agora eu quero ir aqui para Hebreus capítulo 12. Aqui antes ele dá vários exemplos, perdão, Hebreus 11 ainda, Hebreus 11 ainda, irmãos, 32, e aí nós vamos chegar em Hebreus 12. Importante isso aqui, irmãos. Ele dá vários exemplos aqui
de fé, e ele diz: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Muitos dizem que Sansão foi condenado, foi ao inferno, né? Está nos heróis da fé aqui. Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Não somente os profetas que foram relatados nas escrituras, muitos outros profetas Deus usou durante toda a história da humanidade, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados. O corpo de Cristo é composto de vários membros, irmão. Nem todos os membros passam pelas mesmas coisas, irmão. Mas uma parte desses membros foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados. Estevão, né, é o mais conhecido. Muitos outros ao longo da história. Cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, por degolação, né, geralmente. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Povo de Deus, irmão. É o povo abençoado de Deus na terra. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Como pessoas tão sofridas e desprovidas de reconhecimento do mundo, de aplausos. Como pessoas como essas eram dignas, o mundo não era digno dela, de acordo com Deus. Deus diz que essas pessoas que enfrentaram zombarias, torturas, foram acorrentados e presos, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos por degolamento, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Essas pessoas que caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes e cavernas e buracos na terra. Deus diz que essas pessoas não, o mundo não era digno delas terem estado aqui. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Portanto, aqui chega em Hebreus 12, portanto, ou seja, tendo em vista todo esse relato, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, todos esses exemplos dados é a grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Perseverar até o fim, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, porque a fé é um dom de Deus, que é Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele, com A maiúsculo, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que vocês não se fatiguem, muito menos desanimem.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o povo de Deus sempre foi um povo perseguido, maltratado e martirizado nesse mundo. Por quê? Porque o Senhor desse povo também foi. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi inocente, mesmo assim sofreu tudo isso. Quem dirá nós, né, meus irmãos? Isso é uma coisa bem, assim, que não tem como discordar, né? Então, meus irmãos, agora eu gostaria de ler para nós aqui um texto bem conhecido também, que se encontra em Mateus capítulo 24, que é sobre justamente o período da história em qual nós estamos inseridos. Também está lá em Marcos 13 e Lucas 21, né? Então, Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Isso já aconteceu, né, meu irmão? Isso já aconteceu. Porém, a palavra de Deus, no mesmo texto, ela coloca passado, presente e futuro, irmãos. Eu demorei um pouco para entender isso. Textos que falam do passado conseguem falar do presente, do escritor, do passado e do futuro. Porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não é um escritor como nós, limitado só ao conhecimento que nós temos. O Espírito Santo é Deus. Conhece a história de Gênesis a Apocalipse. Antes de haver mundo até o novo mundo que ele criou já, né? Só nós que ainda não conseguimos entender. E aí Jesus continua: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram. Chegar até Jesus em particular é muito importante para a gente entender muitas coisas, irmão. Que os apóstolos não têm essa capacidade, apesar de terem boa vontade. Mas tem coisas que é só Jesus em particular que pode nos explicar e podemos entender. Por isso eu comecei com João 14, que ele disse: quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim. Amém? E aí eles, em particular, pediram a Jesus: Mestre, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Por quê? Por que eles perguntaram essa pergunta? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Porque os discípulos sabiam que a vinda de Jesus, a volta, o retorno dele, era o fim dos tempos. Não está separado uma coisa da outra. Então Jesus revelou. Jesus leu um Apocalipse. Que Apocalipse significa revelar. Né, meus irmãos? Então Jesus leu um Apocalipse para eles. Cuidado. Primeira coisa que ele disse: cuidado. Que ninguém vos seduza. E aqui, irmãos, começa o que o apóstolo Paulo diz, que não será assim a vinda dele sem que antes venha a apostasia. De onde o apóstolo Paulo tirou a apostasia? Do relato de Jesus. Jesus é o eixo do universo, quanto mais das escrituras, né? Jesus é o eixo. Então o apóstolo Paulo tirou a apostasia desse discurso de Jesus. Aliás, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Coríntios, Paulo tirou das palavras de Jesus e dos profetas, principalmente Daniel. O mesmo Daniel que Jesus manda a gente ir lá ler, para que entendamos todo esse contexto. Amém? Então vamos lá. Jesus começa: cuidado que ninguém vos seduza. Por quê? Porque virá apostasia.
Muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e muitos apostatarão da fé, serão desencaminhados da verdade. Muitos, muitos, não poucos. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes no plural, terremotos em vários lugares. Haverá. Jesus não diz que ele mandaria fomes, terremotos em vários lugares. Ele diz que haverá. Quando ele manda, ele diz, como está em Apocalipse, né? Ele mandará a ira de Deus. Tribulação não é ira de Deus. Tribulação é do mundo contra o povo de Deus. Grande tribulação porque o mundo está globalizado. Hoje o mundo é um só praticamente. Então se acontece uma coisa lá no Oriente Médio, vai refletir aqui do outro lado do mundo, né? Tribulação não é de Deus para as pessoas, mas do mundo contra o povo de Deus. Ira de Deus é a ira de Deus contra os que o rejeitam. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, continua. Contudo, fomes, terremotos em vários lugares, guerras, rumores de guerra, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles, quem? Vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Tribulação do mundo contra o povo de Deus. Moisés passou por isso, rejeitou o Egito e preferiu ser martirizado, perseguido, odiado com o povo de Deus. Não é isso que nós lemos lá em Hebreus 11? Então, entregarão alguns de vós para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações. Por quê? Porque me odiaram a mim, odiarão a vocês. Me perseguiram, perseguirão a vós. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus deixou isso claro. Muitas vezes ele falou isso. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Por quê? Porque não esperam isso. Esperam ser acolhidos pelo mundo. Esperam terem paz, segurança nesse período do fim dos tempos. Por esperarem isso e não esperarem o que Jesus disse, a tribulação que vem do mundo contra o povo de Deus, nessa época muitos se escandalizarão. E por consequência, no desespero, eu não esperava isso, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Que coisa mais... Isso é uma coisa terrível, irmãos, mas infelizmente vai acontecer. Jesus disse que isso vai acontecer, infelizmente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aonde esses falsos profetas surgirão? Fica aí a pergunta. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará, mas ainda sobrará uma minoria que o amor não se esfriou. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho de todas as nações, e então chegará o fim. Este evangelho do reino, irmão, quando Jesus veio, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
O reino de Deus está entre vós, dentro de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta Daniel entendereis isso. Quando vocês virem a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta Daniel entendereis isso. Vamos ler o profeta Daniel para entender isso? Daniel capítulo 7. Fala de alguns animais que são reinos que já reinaram, mas tem um quarto reino, um quarto animal que ainda não reinou e que está se levantando agora, nesse exato momento, dia 13 de outubro de 2021. Daniel 7, a partir do verso 7 aqui. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um quarto animal horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro. Quem já viu um robô? Pesquisem na internet, irmãos. Robôs gigantes. Robôs que são uma cópia dos Nephilims, os gigantes. Isso é uma outra história, irmão. Mas